Amados em Cristo Jesus, o nosso tema do estudo de hoje é: os cristãos são sacerdotes do Rei Jesus. Que este mesmo Rei Jesus abençoe ricamente o estudo de hoje. Seguidamente, ouve-se o comentário de que as igrejas se tornaram muito clericais, ou seja, muito dependentes do clero, dos pastores. Será que concordamos com essa afirmação? Será que a ação nas igrejas também são muito dependentes de seus pastores? Que exemplos podemos citar? Isso é bom ou é ruim? Se todos os cristãos são sacerdotes, por que precisa existir um ministério eclesiástico ou o ofício da pregação? Em outras palavras, se todos os cristãos são sacerdotes, por que precisam existir pastores? Primeiro, para compreendermos bem nossa condição de sacerdotes, precisamos primeiramente olhar para a figura do sacerdote do Antigo Testamento. O pastor Ernie Seibert, em seu livro A Igreja Hoje, na página 31, escreve: o sacerdote era uma pessoa que desempenhava funções especiais. Ele ensinava ao povo a palavra de Deus e, em contrapartida, levava os problemas do povo a Deus, tanto através de orações como também de sacrifícios. Portanto, tinha uma função intermediária entre o povo e Deus. Os seguintes textos bíblicos servem como exemplos. Levítico, capítulo 1, versículos 1 a 5. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou de rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda do encontro. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, está escrito: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5, está escrito: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Segundo, Deus chama os seus filhos para serem sacerdotes. Aos filhos de Israel, Deus manda dizer através de Moisés: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versículo 6. Aos cristãos do Novo Testamento, Deus fala através do apóstolo Pedro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Isso significa, na condição de sacerdotes do rei, todos os cristãos têm o privilégio de proclamar a palavra de Deus, de desfrutar e ser responsáveis pelos meios da graça, batismo e santa ceia, de chegar até Deus para lhe falar em oração e apresentar seus sacrifícios de louvor e ações de graça, bem como seus pedidos e súplicas. Não há necessidade de intermediários,
nem de uma classe especial que tenha o privilégio de sacerdote, escrito pelo pastor Ernie Seibert no seu livro A Igreja Hoje. Terceiro, por outro lado, o ministério, ou também chamado ofício pastoral, não foi inventado pelos homens, mas também foi instituído por Deus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, conforme a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. A função destes pastores ou bispos era descrita em Atos, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É da vontade de Deus que seus filhos vivam em congregação e que sejam apacentados por pastores fiéis, que o próprio Deus concede. Em Atos, capítulo 14, versículo 23, podemos ler que Paulo e Barnabé proviam em cada igreja a eleição de presbíteros, ou também chamados pastores. Novamente, o pastor Ernie Seibert escreve no seu livro A Igreja Hoje: o ministério eclesiástico foi criado por Deus para garantir a pregação da palavra e a administração dos sacramentos na igreja. Dessa forma, Deus pretende garantir que todos os sacerdotes, ou seja, os cristãos, sejam equipados pelo ministério eclesiástico para exercer suas funções no mundo. Como cristãos, queremos exercer os privilégios e os poderes do sacerdócio, nos nossos lares, entre os irmãos e vizinhos, bem como nos contatos diários com as pessoas. Queremos, em palavras e atitudes, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também queremos usar o privilégio e chegar junto ao trono de Deus com nossas orações, súplicas e ações de graças, em nosso favor e em favor de outras pessoas. Por causa do grande sacerdote Jesus Cristo, que se compadeceu das fraquezas humanas, cada cristão pode chegar com confiança junto ao trono do Pai Celestial. Por outro lado, a pregação pública do Evangelho e a administração dos sacramentos, a disciplina eclesiástica e a excomunhão do pecador impenitente de uma congregação são coisas que nenhum cristão individual pode reclamar para si à base de seu sacerdócio real. Nessa matéria, age a congregação inteira e age através do seu ministro chamado. Palavras do nosso sumário da doutrina cristã, na página 190. Cada cristão pode e deve fazer orações. Cada cristão pode e deve ensinar a palavra de Deus. No entanto, quando alguém quer ensinar em nome da igreja, ele deve fazê-lo sob a supervisão do ministério da igreja. Assim, de um lado fica respeitada a ordem que Deus previu para a igreja, e de outro lado, todos podem participar alegremente de todo o trabalho do povo de Deus, pois sabem-se como sacerdotes autorizados a fazê-lo. Palavras do pastor Ernie Seibert no seu livro A Igreja Hoje. Por conseguinte, onde há igreja verdadeira, aí necessariamente existe o direito de eleger e ordenar ministros, conforme os artigos de Smalcalde do poder no artigo 67. Também, ninguém deve ensinar publicamente na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja regularmente chamado. Confissão de Augsburgo, artigo 14. Assim, todo cristão é um sacerdote do Rei Jesus, que serve a Ele com toda a sua vida, representando o Senhor Jesus Cristo neste mundo.
Este mesmo cristão sacerdote se reúne em igreja, onde chama, dentre os sacerdotes do Rei Jesus Cristo, um que lhe servirá de sacerdote público, para que em seu nome dirigir os cultos, administrar o batismo e a Santa Ceia, perdoar ou não perdoar os pecados, orar por toda a igreja e por todo o mundo. Desta maneira, Deus nos ensina em sua palavra e quer abençoar a todos. Assim, amados, é o que a palavra de Deus e as nossas confissões ensinam sobre o cristão como sacerdote do Rei Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo mantenha você na fé ou traga você a fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém.